Pronto. Bom, a gente está aqui com mais uma plenária, né, do Traga Seu Candidato do ICINE, para vocês que estão assistindo essa gravação. A gente já teve, o Pedro até perguntou quantas plenárias a gente já teve, Beca. A gente teve uma com o Ivan Valente. Foram duas, uma com o Ivan e outra com o Safato. E o Paulo Búfalo. Verdade. Búfalo. Foram 3, então. E a gente tem mais até o fim do mês. Acho que a gente tem mais 4 ou 5. Bom, todo mundo sabe, né? Estamos aqui entre amigos e tudo, que gosto muito do Pedro. Fiz questão de trazer o Pedro aqui, né? Aqui no modelo do ICINE é uma pessoa que fica responsável por trazer o seu candidato. Eu fiz questão de trazer o Pedro porque eu tenho uma relação desde 2020, né? Que eu ajudei a produzir lá a campanha audiovisual. A gente fez uma campanha muito bonita aqui. E desde então fiquei encantado mesmo com essa possibilidade de novas lideranças ali no PT, né, nessa renovação, que para os desafios que vão vir é muito necessária, né? A gente teve uma votação muito expressiva em 2020 aqui em Campinas, quase fomos, né, para o segundo turno, muito parecido, né, com outros momentos de Campinas também, que o PT quase foi para o segundo turno e depois conseguiu ir até ganhar, né? Mas vou passar a palavra aqui para a Beca, né? Estou um pouco dodói, não estou podendo falar muito, para ela falar um pouco do ICINE. A Beca, né? Quem não conhece, ela é vice-presidenta do ICINE, ela é uma colega aqui de Sumaré, e que eu estou tentando conquistar aí também para o petismo, né? Já está quase pré-candidata a vereadora aí de Sumaré, né, Beca? E vamos que vamos. E você, meu chefe de gabinete, né? Isso. Boa noite. Boa noite, gente. Eu sou a Rebeca, eu sou vice-presidente do ICINE. E o ICINE é uma organização autônoma de trabalhadores do audiovisual aqui do interior, do litoral de São Paulo, que busca engajar essas pessoas e encontrar soluções para as questões que nos afetam, seja na nossa produção, nessa distribuição, em toda a cadeia audiovisual. E o ICINE existe desde 2019 e ele funciona por um sistema de representações, então cada cidade tem um representante. Eu acho que hoje a gente reúne mais de 40 cidades e tem todo um grande objetivo também, que é formar uma cinefilia, né? Formar um público local. Esse também é outro nosso grande objetivo. Esse é o ICINE, então acho que você pode começar, Pedro. Maravilha, pessoal. Assim, primeiro quero agradecer ao Ramiro por, né, pela amizade que nasceu fruto desse nosso convívio durante a campanha para prefeito e que vem se intensificando nesses 2 anos que se seguem aí dessa experiência da nossa candidatura a prefeito. Talvez seja legal eu me apresentar primeiro para vocês, falar quem eu sou, de onde eu vim, o que que eu faço, né, um pouco da minha trajetória, acho que isso é importante. Ainda mais que eu, nesse momento, não tenho nenhuma função de natureza eletiva, né, não ocupo nenhum cargo de outra natureza, né, sou médico do Centro de Saúde da região do Ipauçurama neste momento. Então, assim, eu sou o Pedro Torinho, né, feito eu falei, sou de Belo Horizonte, feito eu estava contando aqui antes, fui construir minha vida, decidi ser médico. Na minha graduação, me encantei, me apaixonei pelo SUS, pela ideia da construção de uma grande política pública universal, integral, abrangente, acolhedora, que tivesse capacidade de promover dignidade para as pessoas a partir de um referencial de justiça social, né, de promoção da dignidade de todos os segmentos da sociedade brasileira. Concluí que isso era um projeto mais do que o suficiente para eu dedicar minha existência em favor dele, né, e fui mergulhar nesse processo, que acabou sendo um momento, um espaço importante para o meu processo formativo político, né, o SUS como escola de modo também de construção de política pública, controle social,
No SUS, eu me formei médico, fui trabalhar então numa unidade básica de saúde no litoral norte da Bahia, né, numa vila no norte da Bahia durante 2 anos. Ali fui conselheiro de saúde, depois me tornei liderança do movimento de saúde da cidade. Depois decidi vir estudar em Campinas, fiz a minha residência médica aqui na Unicamp, em medicina preventiva e social. Então, eu sou médico sanitarista, a minha especialidade é sanitarista, eu sou um médico. Sanitaristas são os médicos comprometidos com uma visão ampliada da saúde, compreendendo que determinantes sociais e coletivos impactam sensivelmente os resultados em saúde das pessoas, não só a nossa história genética, individual, etc. Fui conselheiro nacional de saúde enquanto eu era residente, representando os pós-graduandos do Brasil todo no Conselho Nacional de Saúde. E dessa construção eu acabei optando por me engajar de forma mais orgânica na vida partidária. Fui então candidato a vereador em 2012, fui eleito vereador aqui na cidade de Campinas. Fui vereador entre 2012 e 2020, né? Eu fui reeleito em 2016. Teve um ano muito difícil para o PT, ainda assim eu tive uma votação muito expressiva, fui o terceiro vereador mais votado aqui da cidade, fui o vereador mais votado do interior do estado inteiro, do campo da esquerda, naquela eleição. E e construir aqui na cidade um mandato de oposição, que se notabilizou por fazer uma defesa consistente de direitos humanos, da diversidade, né, combater a aterrissagem do fascismo no nosso cotidiano político que se deu nesse período. Né, então, fiz vários enfrentamentos muito, muito duros na Câmara de Vereadores de Campinas e acabamos posicionando o PT aqui na cidade como protagonista novamente da construção de um projeto alternativo para a cidade de Campinas que passasse por uma concepção solidária, uma concepção humanista, uma concepção que entende que as políticas públicas têm que ser produzidas e promovidas com qualidade, com respeito pelas pessoas, com transparência, com participação popular, né? E fui candidato então a prefeito nas eleições de 2020 aqui na cidade de Campinas. Eu acabei, evidentemente, não sendo eleito, tive 97 mil votos, quase 96.900. Fiquei em terceiro lugar, fiquei com 20%, o segundo lugar ficou com 21% e o terceiro lugar com 25%. Foi uma eleição apertadíssima em que a gente basicamente se apresentou para a cidade e avisou que a gente está aqui e que a gente quer construir um outro projeto, né? Que Campinas tem plenas condições de aderir, aí de construir um outro projeto para a cidade, um outro projeto para o seu povo. Essa vitória política num contexto de derrota eleitoral motivou a continuidade da minha caminhada e o lançamento da minha candidatura de deputado federal, né? Eu sou o principal candidato a deputado federal do campo da esquerda em toda a região metropolitana de Campinas, né? Não tem nenhum outro candidato que tenha uma campanha aqui na região orgânica e tudo mais. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? De todo o campo da esquerda, isso, PT, PSOL, PCdoB, não tem nenhuma outra candidatura local. E isso, então, é uma responsabilidade muito grande na medida em que a gente está tentando devolver espaço de voz e representação para um setor que é amplo da nossa região, que é o campo progressista, e que está há muitos e muitos anos sem representante aqui na região, muitos e muitos anos mesmo. Campinas elegeu pela última vez um deputado federal em 2002, tá? Então são 20 anos aí da última vez que a gente teve esse tipo de representação. Esse nosso projeto tem buscado dialogar justamente com os segmentos do campo progressista, movimento sindical, movimentos sociais, movimentos populares, num espírito de tentar aglutinar essas forças, coesionar essas forças. Temos conseguido trazer juntos aí muitos companheiros que estavam afastados das lutas, que estavam descolados de alguns movimentos e que longe do movimento eleitoral, inclusive, e que também por compreenderem que esse é um momento em que a causa primeira é derrotar o Bolsonaro, estão aderindo à nossa candidatura, aderindo a esse projeto local aqui da nossa região metropolitana. Posto isso, queria colocar algumas questões eu conversando com o Ramiro, né, ele me falou, olha, Pedro, né, temos que discutir um pouco da política do audiovisual. O Ramiro tem sido meu guia pela compreensão do que é a dinâmica do setor do audiovisual. Na campanha para prefeito, aliás, a gente já tinha amadurecido um projeto, né, compreendendo inclusive o audiovisual como um setor que é economicamente estratégico, como um setor que é
Peraí que eu fechei aqui, ó, a minha própria janela foi fechada. Aí. Um setor que ele é estratégico, até do ponto de vista de geração de emprego e renda de alta qualidade, né? Um setor que movimenta uma cadeia imensa de trabalhadores e trabalhadoras, né? E é um setor que, com o advento das duas catástrofes somadas, Bolsonaro e pandemia, sofreu demasiado nesses últimos anos, como todo o setor cultural, de modo geral, sofreu muito, né? Não fosse a Lei Aldir Blanc e a gente aí com o esforço e a luta de vários setores para produzir uma legislação que protegesse um pouco o setor cultural, acho que a catástrofe seria ainda maior, mas para nós é muito nítido que esse é um setor que, especialmente para fora dos grandes centros de produção, para fora das grandes corporações que produzem, que têm produção cultural garantida aí com verbas publicitárias, etc. Esse é um setor que tem claudicado muito aí, tido muita dificuldade no dia a dia. A gente conversou um pouco sobre alguns aspectos da defesa do audiovisual que a gente precisa dialogar com vocês, porque, posto que a gente tem uma vocação enquanto, né, proposta de mandato, que busca ser instrumento de vocalização e de organização de um território desse interior do estado de São Paulo, que está há muitos anos sem representante progressista, né, um território na nossa região metropolitana que passa pela mesma situação, a gente precisa necessariamente ser instrumento para todos os segmentos desse campo progressista, para os fazedores de cultura também. E aí, especificamente para o audiovisual, tem toda a discussão, né, sobre a recente medida provisória que foi enviada pelo Jair Bolsonaro, né, que foi editada faz poucos dias, né, na segunda-feira, agora de agosto, aí, dia 29, e que adiou, né, os pagamentos tanto da Aldir Blanc II quanto da Lei Paulo Gustavo, né? Um processo absolutamente ilegal, na nossa opinião. Esse já foi um baita do embate que foi realizado no Congresso Nacional, com derrubada de veto, etc., para permitir que as leis vigorassem, né? E agora o Bolsonaro faz essa medida provisória que torna inócua a lei aprovada no Senado, e isso, para nós, é uma violência muito grande, né? A gente, já, como eu falei, já é um setor que está penando, que ralou para produzir uma legislação que, em tese, seria capaz de irrigar esse setor com alguns bilhões de reais, o que já seria extremamente relevante do ponto de vista da possibilidade da manutenção de atividades, da produção e tudo mais, e que com isso está derrubada. A gente, então, eu não sei se antes da eleição ou antes do final do ano essa MP vai cair, né? A gente tem uma compreensão de que o Congresso Nacional ele precisa urgentemente de uma oxigenação, não só de novas lideranças, mas de mais lideranças que sejam do campo progressista e que tenham compromisso e diálogo com setores que hoje estão subrepresentados dentro do espaço do parlamento. Então, não sei se vai ser derrubada a MP, talvez se o Bolsonaro for derrotado nas urnas, talvez MPs feito essas que ele propõe caduquem, né? E a gente tenha ainda esse ano a chegada desses recursos, mas o mais provável é que não. Vai precisar ter uma força muito grande para que a gente possa trabalhar, então, não só a defesa da Lei Paulo Gustavo, mas permitir que a gente possa produzir outras iniciativas legislativas que fortaleçam a produção cultural e o audiovisual. Então, essa é uma questão importante. Tem um outro tema, né? E de novo é isso. Não se assustem, porque quem me pauta nesse tema é o Ramiro. Então, provavelmente, muito do que eu vou falar é o que vocês devem discutir no dia a dia, né? Acho que tem um pouco disso. E é um compromisso que eu acho muito bacana fazer, até porque, para mim, é um aprendizado estar discutindo isso e é um corpo de compromissos que eu tenho muita tranquilidade para assumir, porque eles passam por eu me colocar como um instrumento, né? De setores que precisam de organização e força. Então, o Ramiro me falou muito da questão do apoio à criação dos consórcios intermunicipais do audiovisual, né? Tanto pautando os espaços de governo que possam facilitar e organizar esse tipo de iniciativa, quanto inclusive com emendas parlamentares, né? Que já tem algumas experiências exitosas em algumas regiões do estado de São Paulo, e a gente precisa garantir que tanto o Estado de São Paulo, com o Fernando Haddad governador, eu espero, eu estava com ele hoje à tarde, eu não sei se a Rebeca estava lá em Sumaré também, já que ela descobriu que ela é sumaresense,
O Haddad estava em Sumaré, né? Acabou o dia em Sumaré. E eu estava lá, subi a 7 lá de setembro com o Haddad. Então, tanto o Estado de São Paulo quanto o Lula para promover políticas públicas que venham a fortalecer, facilitar, ou ajudar a organizar, apoiar na organização de consórcios intermunicipais. Estou me recuperando da gripe aqui. Consórcios intermunicipais que propiciem condições para a gente ver os municípios, especialmente os municípios menores e os produtores culturais, né, de audiovisual dos municípios menores, adquirindo equipamentos, produzindo, né, distribuindo, enfim, fazendo a sua produção. Eu achei muito interessante essa iniciativa. Vale dizer que a minha experiência na saúde dialoga muito com essa realidade, né? A saúde a gente tem um desafio que é a gente trabalhar a lógica da integralidade de oferta de serviços. O que que é isso? É a gente construir regiões de saúde em que as diversas necessidades que porventura as pessoas possam apresentar, elas vão ser ofertadas dentro desse território ampliado, né, que geralmente ele abrange vários municípios, e dessa maneira, em que pese com a necessidade de deslocamentos intermunicipais, as pessoas vão conseguir, por ele mesmo, receber a maioria dos cuidados que elas vão precisar, né? Isso é um esforço grande que o SUS faz há décadas já, o da regionalização, da construção das relações regionais de serviços de saúde, etc. E essa lógica do consórcio é uma lógica muito potente para poder operar esse tipo de relação, da criação de um ente supramunicipal, que ele facilita, inclusive, do ponto de vista de aspectos burocráticos, ele às vezes blinda o agente, a política pública das intempéries aí dos governos e tal. Então, essa ideia da construção dos consórcios intermunicipais como um dispositivo, para nós é bastante interessante e algo que super dá para a gente se comprometer. Tem uma outra discussão que o Ramiro trouxe, que é a questão, né, da gente dar uma quebrada na maneira como a política de audiovisual da Ancine fica concentrada e é pouco popular, pouco democrática, pouco, vamos dizer, pouco plural, né? Isso é uma discussão que a gente faz, inclusive, com outros setores do campo, né, da produção cultural. Por exemplo, nós temos uma discussão junto com as rádios comunitárias, né? É um compromisso que eu tenho também com as rádios comunitárias, da gente libertar um pouco, uma parcela, pelo menos, dos orçamentos públicos, no caso específico lá das rádios de publicidade, para que a gente possa fomentar a produção local, a produção comunitária, para que a gente possa viabilizar a sustentabilidade de produtores que produzem fora dos grandes centros, fora das grandes estruturas, fora dos grandes lobbies. E é lógico que isso é uma briga bastante boa, né? Porque esses setores, inclusive, nesse momento, estão muito. Boa parte deles está muito alinhado com a ideia de derrotar o Bolsonaro e tal. Então, eu acredito que isso vai ser particularmente importante num governo Lula, ter representantes que tenham essa disposição de não estar ali completamente à mercê do que é hoje, né, a elite da produção audiovisual brasileira e que topem fazer uma interlocução para que a gente recupere um olhar para a construção das políticas de governo num governo progressista similar àquelas que nós tivemos em algumas administrações municipais e mesmo no começo do primeiro governo Lula, em que a gente viu muitas iniciativas que tinham essa pegada de política mais de raiz, né? Raiz, eu digo, mais pé no chão, nas comunidades, nos contextos, compreendendo a necessidade de valorizar a produção local, etc. E isso é algo que foi, inclusive, se perdendo muito mesmo e que, a meu ver, a gente precisa recuperar isso. Vai ser muito interessante a gente trabalhar essa perspectiva para que a gente possa dar acesso real à produção de audiovisual para todo mundo que tem condições de fazer isso, quem tiver, por exemplo, engajado nesses consórcios, quem tiver organizado para produzir. Então, assim, essas são algumas das coisas que o Ramiro me pautou, né? Enxerguei várias pontes com o que é a minha vivência de política pública em outros contextos, né? E acho que abrir para que a gente possa amadurecer conjuntamente como é que isso pode se dar, né? A gente amadurecer o que que seria essa representação no Congresso, de que maneira vocês teriam essa interlocução, para mim vai ser um prazer. Então, estou aqui para poder ouvir vocês e a gente poder trocar uma ideia, beleza? Pessoal, então a gente abre inscrições aqui, eu vou cuidar disso. Vocês podem levantar a mãozinha aqui, né? Que é Ctrl Alt H também.
Vai lá, paizão, Lucas Vega. Bom, primeiro eu acho que essa iniciativa do ICINE é muito boa, porque eu não vi todas, eu não participei de todas as plenárias, mas fica claro uma coisa, a gente como fazedor de audiovisual precisa ser, e professoras, precisa ser didático também com os candidatos, porque eu acho que tem muitas nuances, né, no audiovisual, é bem complexo, e é bem complexo também, eu acho que está bem assessorado, né, razoavelmente bem assessorado, mas eu acho que o Paulo Búfalo falou uma coisa interessante, é preciso fomentar essa organização das classes, dos movimentos sociais, dos movimentos do audiovisual, movimento pela cultura, movimento pela arte, movimento. E aí você tem as demandas que vão surgindo daí, né, vão surgindo dessas organizações, né, e aí as reivindicações, as lutas por conseguir, né? Então, de alguma forma, eu acho que a gente está no meio dessa. Tem muitas adversidades, então não dá para ver direito o que está acontecendo, mas eu acho que o ICINE é um resultado de uma necessidade de organização, né? E eu vou fazer a pergunta que eu fiz para os outros candidatos também, mais ou menos, a mesma pergunta, que é, como Campinas, e eu acho que isso o Paulo Búfalo também levantou, desde 2002, que a região não tem de esquerda, não tem um deputado federal de esquerda da região, né? É preciso também não só votar em alguém, mas analisar o porquê isso aconteceu, porque eu acho que é alguma coisa que já vem vindo de muito tempo, né? Mas eu acho que corre o risco de da gente, em Campinas, um centro metropolitano, agir politicamente e socialmente do mesmo jeito que a gente critica de como age a capital, por exemplo, como age São Paulo, que é centralizado, então, enfim, é difícil a gente ter iniciativas da SPCine vindo para cá, né? É difícil a gente ter, a gente tem que lutar por ter a cota do interior, porque senão ficaria por lá, e quem faz esses lobbies são grandes produtoras, não, né, são maiores produtoras do país, enfim. E aí eu fico pensando como, como fazer, e aí talvez não seja só para o audiovisual, mas como fazer para que as cidades menores não precisem crescer, elas tenham uma dinâmica, não só a questão do consórcio, porque eu acho que pode ter outras maneiras, né, de financiamento e de estímulo para a produção audiovisual, produção cultural nas cidades menores. Como fazer com que essas cidades menores não fiquem à sombra das cidades maiores, né? É, eu pergunto isso, mas eu acho que seria muito tempo a gente esperar para que essas cidades menores tenham agentes culturais lá e tenham movimentos. Às vezes não tem, às vezes é uma pessoa da secretaria que cuida toda a parte de cultura e que vem uma lei Aldir Blanc e assim, tem um monte de coisa para fazer que, assim, às vezes é melhor nem pegar. Tipo, não, isso é mais trabalho. E não tem ninguém da sociedade civil que possa auxiliar. Então, assim, como uma cidade mais estruturada como Campinas pode auxiliar sem manipular, ou seja, sem influenciar, sem ter algo em troca, sabe? Não sei se eu estou sendo muito utópico, mas, assim, é possível politicamente, como um deputado federal, estimular isso? Respondo já? Acho que sim. Eu queria Eu acho que só falar tem. um pouquinho, talvez antes, Ah, Pedro, vai lá, Alvin.
É assim, eu queria só dizer que meu nome é Alvino de Faveri e eu sou filiado no PT desde 1987, né? E venho desde a fundação do partido. E é assim, a gente, em algumas temporadas, né? Nas décadas de 80, 90, a gente conseguiu ter assim alguns movimentos que tinha em Campinas e a gente conseguiu, parece, de colocar uma organização partidária em busca de criar os seus núcleos, né? De organizar as suas associações de moradores e outros movimentos, né? E com isso junto também tinha a central sindical, né, que também estabeleceu algumas bases políticas, né, ao longo desse tempo, e ela conseguiu dar uma influência até a gente ganhar a primeira eleição, né? E daí nós conseguimos avançar um pouco, depois houve uma caída, né? Uma caída dessas organizações e a gente percebeu que essas lideranças, a maior parte dessas lideranças eram as lideranças que elas acabaram se enganjando nos governos e depois ela não conseguiu ter uma alta sustentabilidade. A minha visão, assim, a esquerda conseguiu ter aí uma adesão de votos popular, né, da população, que é esse índice mais ou menos que o Pedro teve aí de 20, 21, 22%, né, e que ela precisava ser ampliada do ponto de vista político para que a gente pudesse estar elegendo o mais deputados, né, estadual, mais deputado federal. E eu acho que essa parte ela ficou meio no esquecimento, né? Político de organização, talvez por conta do partido, né? O partido não conseguiu criar essas organizações. E eu avalio até hoje que uma das grandes dificuldades nossa é que nós não conseguimos aí, Pedro, de criar lideranças mais, né? Outras lideranças novas e tentar ampliar essas filiações políticas, né? Do partido em busca de uma alternativa de busca de candidatos, né? De candidatos, pessoas que têm peso, pessoas que conseguem ter uma adesão, pessoas que é que nem você, uma pessoa que é simpática, uma pessoa carismática, é uma pessoa simples, né? E que se dispõe a jogar tudo na campanha em busca daquele objetivo que é o objetivo de ser eleito. Então, eu vejo mais ou menos isso, né? E eu acho que a gente precisa criar essas lideranças, a gente precisa melhorar essas organizações, precisa melhorar essas filiações em busca dessas alternativas aí, fazer com que a gente elege mais deputados. Era um pouco isso. Maravilha, Faveri. Obrigado, querido. Vou tentar responder aqui, dialogar com o que o Lucas me falou. Eu acho o seguinte, Lucas. Acho que num curto prazo é impossível que as cidades e os lugares onde você tem um adensamento maior de fazedores de cultura, de um setor cultural de modo geral mais desenvolvido, mais estruturado, que não seja um espaço que recebe de maneira talvez desproporcional recursos, condições para poder fazer produção, para poder acontecer. A questão toda, na minha opinião, é como é que esses espaços se colocam na relação que eles constituem com as demais localidades, as demais comunidades, os demais setores. Você pode ter relações em que esses espaços vão lá, produzem, comercializam e tocam o barco deles e fazem disso parte da reprodução econômica e também de vida de quem está ali. Mas tem maneiras como você pode trabalhar a política pública em que os agentes que recebem mais assumem também a tarefa de fazer formação de setores, de fazer o processo de democratização da política pública, da capacidade produtiva para outros setores. Então, uma cidade feita Campinas, por exemplo, ela não tem
a obrigação, em sendo um polo que vai produzir e receber recursos, etc., em meramente cuidar de si mesma. Ela tem condição de se tornar um espaço que promove discussão, que agrega, que forma, que acolhe, né, que é um pouco do que a gente entende que é uma das razões pelas quais a gente entende que é necessário a gente ter esse pensamento de falar, ó, o interior precisa, a gente precisa ter representação daqui, porque primeiro porque existe uma percepção geral de que, a partir dos grandes centros, isso não está sendo feito na intensidade como poderia e deveria. Em grande parte, até pela deterioração de qualquer perspectiva mais democratizante para as políticas públicas nesse último período. Então, primeiro por isso. Em segundo, porque a gente tem a perspectiva da construção de outro projeto para o território local, para o território regional, entendeu? E de fazer um debate, uma discussão que garanta que, por exemplo, aqui para Campinas, a gente tenha condições de incluir todos esses referenciais, essa discussão, na maneira como a gente quer construir a política pública. Um deputado federal, ele tem bastante condição de influenciar nessa questão, né? Porque ele é o agente que pode primeiro direcionar a emenda parlamentar, pode parecer que é pouco, mas na verdade é bastante. A depender dos valores, por exemplo, de emenda parlamentar que se consegue organizar e destinar, você pode fazer uma grande movimentação no setor que está habituado a trabalhar com recursos muito escassos, né? E ao fazer isso, dá para a gente estabelecer de forma muito interessante os objetivos, né, do fomento, do financiamento, de que maneira você vai dialogar com setores que têm, né, menos adensamento de produção, menos gente que está lá disponível. De fato, é o que você falou, muitas vezes o setor cultural de uma cidade muito pequena é um secretário de cultura que está ali para administrar o mínimo do mínimo e que não tem nem sequer alguém que organiza a prestação de contas para ele. O cara tem que cruzar e cabecear e fazer tudo por conta própria. Eu lembro de uma vez uma cidade que eu trabalhei numa aldeia indígena em 2006 e a cidade polo dessa aldeia indígena, São João das Missões, ela tinha algumas secretarias que tinham apenas um secretário como único funcionário das secretarias. E era uma coisa muito desafiadora, qualquer tipo de discussão de política pública ali, né, quando você tinha essa realidade dada. Isso não é a realidade mais comum do estado de São Paulo, mas a gente, sem dúvida nenhuma, não tem nenhuma ilusão sobre como é que é a realidade das secretarias das cidades menorzinhas, né? Não estou falando de cidades grandes como Sumaré, como Hortolândia, como Indaiatuba, mas nós temos Elias Fausto, nós temos, sei lá, a gente pode falar de Santo Antônio de Posse, o Engenheiro Coelho, né, que são cidades muito pequenas comparativamente e com um adensamento muito menor. Isso é um desafio para todas as políticas públicas, aliás. E aí, em alguns setores é isso. A cidade, por exemplo, de Campinas, de novo, para me referir na saúde, ela foi por vários anos o ente que fazia a formação e produzia modelo para todo mundo da região metropolitana poder tentar pensar o seu. E aí, onde você conseguia construir politicamente a viabilidade para aplicação de um determinado modelo, concepção para a saúde, você via a coisa avançar. Como deputado, a gente atua nesse sentido da articulação, da discussão com os agentes locais, da disputa do projeto junto aos agentes locais. Eu acho que isso é uma possibilidade de talvez fazer com que as coisas sejam um pouco mais democráticas, mas eu acho que é um esforço, não é um dado, não. Tá? Bom, eu ia também só fazer um comentário nisso que o Lucas falou, que não só na cultura, né, mas aqui sou servidor da prefeitura e a quantidade de edital, de coisa assim, para a própria prefeitura, às vezes algo federal, um recurso que vem que a gente desperdiça, é muito grande mesmo em Campinas, né? E até uma luta que a gente teve lá na Câmara Temática do Audiovisual de Campinas, a gente chegou a conversar com o presidente da SPCine, ele se dispôs, né, a trazer um recurso para cá, a gente falou com a Secretaria de Cultura e não teve interesse, e praticamente dobrava, né, o recurso investido da Prefeitura. Investia R$ 1 e a SPCine, através da Ancine, dava 3, sei lá. E não quiseram. Então, não só nas cidades pequenas, mas em Campinas também, né? E aproveitar também contar um caso, né? Me lembrou um pouco essa fala do Pedro. Eu tenho um grande amigo, né? Que ele
Ele era neurocirurgião, fez na Unicamp, depois passou ali no concurso no Hospital de Sumaré, ficou um tempo, largou tudo e foi virar padre, né. Aí eu perguntei para ele: "Nossa, mas, né, que aconteceu, tal?". E ele me deu uma perspectiva muito interessante, ele falou: "Nossa, é que para mim esse trabalho aqui na igreja", ele já é padre agora, né, "é como se fosse um SUS das almas". A igreja ela faz um serviço do SUS das almas, de confissão, de. E, né, pensando também que o PT tem esse afluente muito forte, né, tal, ele de algum modo me lembra essa questão da esperança, né, que eu acho que ela tem um lado muito importante na guerra cultural que a gente vive hoje, né, porque a gente está trabalhando no simbólico também, além da política pública, né. E o Pedro, acho que com essa experiência do SUS, ele com certeza compreende o que é o Sistema Nacional de Cultura, que é um SUS da cultura, né. A gente precisa conseguir, efetivar o que pode ser essa coisa que foi os pontos de cultura, que depois é o Sistema Nacional de Cultura. Tivemos várias tentativas, mas de algum modo a Aldir Blanc, que foi, né, conseguiu ser concretizada, essa coisa municipalista de cada cidade ter que ir lá adquirir o movimento social ali da cultura, pressionar, ir atrás, tentar dialogar com as prefeituras, essa tensão é muito benéfica, né. E acho que o ICINE ele puxa um pouco dessa questão da pelo menos, não sei exatamente de uma esperança, mas ele abre um horizonte, né, assim, na questão da produção cultural e audiovisual do interior, né. Ele consegue colocar em contato pessoas de cidades grandes e cidades pequenas, ele tem um intercâmbio, uma ajuda mútua, né. Por exemplo, eu e a Beca, a gente sempre conversa sobre a Lei Paulo Gustavo, né, eh, aqui por conta, né, pensando aqui como vai ser em Campinas, e ela pensando como vai ser lá. Então ela começou a se prontificar e conhecer os cineastas da própria cidade, né, começou a fazer esse movimento que eu mesmo antes ali, né, quando estava na Unicamp, eu não conhecia os cineastas de Campinas, né. Eu só conheci lá na Mãe Laércio, Esbodansky, só fui conhecer o cineasta de Campinas, frequentando o MIS, frequentando as reuniões da Câmara Temática, né. E acho que esse é o ponto, né, é esse intercâmbio, essa conexão com esses artistas locais, com esses fazedores de cultura locais e audiovisuais, que pode gerar espaços, né, que fazem a diferença nesse momento que a gente está totalmente tensionado com o fascismo, né. É a cultura que está muito na vanguarda dessa luta, lógico, com outros movimentos, mas eu acho que a gente teve uma grande vitória com Aldir Blanc, inclusive nessa questão de descentralização, né, a Ancine agora, né, o fundo setorial, a gente teve um outro ataque, né, porque o fundo setorial do audiovisual, ele é bancado por um tributo parafiscal que chama Condecine. E esse tributo, ele é pago principalmente pelas operadoras de telefonia, né. A lógica é, se elas estão proporcionando uma tela, elas precisam pagar um tributo ali, o Condecine, pra Ancine, para a gente poder sustentar uma política audiovisual. Isso já é desde, acho que 2007, 2008 que tem, né, esse tributo e que na LOA, né, do ano que vem, o Bolsonaro está propondo extinguir. Então, apesar de isso, né, se extinguisse seria um grande retrocesso, ao mesmo tempo a Paulo Gustavo, que pega esse fundo e municipaliza, é um grande avanço, então a gente está entre 2 extremos, né, ou extingue de vez, né, ou a gente começa a levar esse dinheiro para os municípios. E isso acho que faz parte da nossa movimentação mesmo, né, e acho que tem tudo a ver, eh se Deus quiser, né, esse mandato do Pedro, tem tudo a ver a gente lutar lá, a gente tá no Conselho Superior de Cinema, a gente fazer essa pressão, porque os grandes não querem abrir mão desse fundo centralizado, mas eles só vão conseguir manter algum fundo
se eles trouxerem a gente para o jogo, se eles trouxerem o pessoal do movimento social, o pessoal do movimento da cultura, o pessoal local, né, para pressionar lá para que continue existindo de outro modo, né? Eu só queria complementar uma coisa, que eu acho que o cinema, o audiovisual, talvez a manifestação artística que hoje que tem um papel econômico muito preponderante. Então, assim, na Argentina, por exemplo, você tem dois financiamentos que movimentam toda a cadeia produtiva. Você não tira de nenhum outro lugar, que é o imposto sobre concessões de rádio e televisão, e os ingressos que retornam. Tudo isso retorna para o audiovisual. Então, assim, quando lá estava sofrendo ataques, eles estavam falando isso, a gente não tira dinheiro, a cadeia produtiva funciona, né? E o que eu estou dizendo com isso é que agora, né, não levando em conta o Fundecine na lei orçamentária do ano que vem, uma expectativa de arrecadar menos de 1 bilhão, 1,2 bilhões. Então, assim, gera muito recurso. Então, é uma das manifestações culturais que pode se retroalimentar em termos econômicos, né? E ela tem uma importância econômica e estratégica que muitos países utilizam isso, né, como uma maneira econômica, né, de estratégia. Então, pensar também que o audiovisual não pode estar, eu acho que qualquer manifestação cultural, mas pensando nesse peso econômico, não pode estar vinculado a 4 anos, como a gente conversou em outras ocasiões, não pode estar vinculado a um projeto de um determinado governo, né? E daí muda tudo, troca todas. Acho que o Alvino levantou a mão. Alvino vai falar? Eu preciso que a gente vá Eu tinha caminhando para levantado, concluir, mas viu? eu queria descer a mão aqui. Tá? Tô adorando aí a conversa aí, que tá legal. Pedro, então podemos ir caminhando. Ah, legal, pessoal. Bem, quero só então, né, colocar para vocês essa nossa disposição para que a gente possa construir um mandato que seja, antes de mais nada, acessível, presente, né, que é um aspecto que a gente já considera desafiador, eu diria, para o cotidiano de quem faz política pública nesse território do interior do estado, né? É um mandato que tá se propondo a evoluir no sentido da compreensão a respeito de como é que a gente pode pautar e construir essa política pública que tem a nossa experiência como vereador amadurecida no sentido de compreender que mandato é necessariamente instrumento, que precisa ser apropriado enquanto instrumento para ser, é, é, por falta de uma palavra melhor, usado, né? Usado pelas pessoas que se apropriam dele como instrumento para lutar e para fazer representar esses interesses, e que eu estou super disposto e animado com a perspectiva de ser um representante do audiovisual e que constrói, reflete o cotidiano, sobre o cotidiano da política pública, né, amadurece projetos e iniciativas legislativas lado a lado aí com vocês. Se eu tiver essa oportunidade, vai ser um prazer fazer isso, tá bom? É isto, né, que eu quero dizer. Quero agradecer essa oportunidade de fazer esse debate aqui com vocês e dizer que eu estou super animado. A gente escolheu um número, inclusive, para dialogar sobre esse compromisso que a gente quer construir com esses interiores aqui. O número é 13, o DDD da região de Campinas, 1319. Número fácil de guardar para todo mundo, né? Não precisa nem de colinha. E aí, assim, é isso. A gente precisa de pessoas que topem, embarquem, acreditem e multipliquem, porque o deputado não tem o privilégio das candidaturas a prefeito de serem quem polariza, de serem, né, o que é de ter televisão, entrar na casa das pessoas. Nós temos centenas de excelentes candidatos a deputado e ser escolhido um entre esses centenas é sempre uma honra e um desafio muito grande. É isso que eu quero pedir para vocês aqui, pedir ajuda, apoio. E agradecer muito o Ramiro pelo convite, agradecer vocês pelo papo aqui, beleza?
Tamo junto, Pedro. Queria te agradecer. Agora vai ficar disponível essa gravação para quem quiser ver. Mas conversei aqui no WhatsApp e um voto você convenceu hoje. Rebeca falou: nossa, me Opa! convenceu muito. Ah, Vou votar no revelou. Pedro. Não conhecia. Que legal. Isso aí. Que Então, bom. boa Tá noite, bom, queridos. pessoal. Valeu. Vai se falando. Um Ó, abraço. quem quiser ir noite. para a porta do Shopping Dom Pedro agora, nós vamos trabalhar ali a panfletagem com os trabalhadores que estão saindo do Shopping Dom Pedro, que são mais de 1.000 trabalhadores que entram e saem lá todo dia. Eu gostei muito aí do debate também, eu acho que da ideia e das organizações do Ensine, né? Foi muito bom. Eu acho que vai avançar. Eu agradeço É isso vocês aí. também, né? Boa noite a todos. Valeu, Boa noite, companheiros. Um pessoal. abraço. Abraço. Valeu, tchau, Até mais. tchau.